Pessoal, olá! Eu sou Robson, aqui do canal Hightech. Estou fazendo esse vídeo para levar mais alguns esclarecimentos com relação à questão da lâmpada que fica piscando. Tive muitas mensagens, muitos comentários e eu precisei fazer esse novo vídeo para mostrar, em termos de diagrama, o que de fato ocorre. Tá bom? Então agora eu vou explicar passo a passo, mostrando no diagrama, tecnicamente, a partir da física que está envolvida nisso, claro que sem entrar em detalhes de cálculo, só a explicação mesmo, que já é o suficiente para esclarecer essas dúvidas. Então, pessoal, a situação apresentada é a seguinte. Nós temos aqui a rede de energia elétrica, que ela é formada pelo cabo azul, que é o neutro, e é formada pelo cabo preto, que é a fase. Temos também o terra, mas nesse caso aqui só vou colocar os dois, porque a gente está falando de lâmpada e a lâmpada acende apenas com o neutro e a fase. Quando a gente trata de um circuito de three-way, a gente tem numa extremidade um interruptor, que a gente vai designar dessa forma. Aqui a gente tem setinha que vai simbolizar o interruptor, se vai estar ligado para um lado ou para o outro. Aqui do outro lado, a gente tem o outro interruptor. Então, quando a gente fala de three-way, a gente fala desse diagrama. As pontas do interruptor conectadas entre si. Uma dessas pontas, ela vai até a fase e se conecta à fase, recebendo energia. A outra dessas pontas, ela se conecta à lâmpada ou ao conjunto de lâmpadas. Um dos polos dessa lâmpada é conectado ao neutro, o outro polo ao outro interruptor. Então, a gente tem aqui nesse diagrama o seguinte, vou mudar aqui a cor, a gente tem aqui a fase, aqui em cima, a gente tem o neutro aqui. Essa fase, ela vai vir nessa direção para funcionar com o interruptor. Se está nessa posição, essa energia vai chegar até aqui, vai vir até a lâmpada e vai iluminar a lâmpada. A lâmpada vai acender como ela deve acender. Porém, vamos apagar aqui o fluxo de energia. Se eu pegar esse interruptor aqui e virar ele para cá, significa que eu apaguei a lâmpada. Por quê? Porque a energia ela está vindo até aqui e não terá passagem para a lâmpada. Ok? Isso significa o quê, pessoal? É a questão que eu falo do processo indutivo. Esse conduíte que abrange esses dois fios, ele estará com os dois fios e essa energia aqui, ela pulará pelo ar de um fio ao outro por um processo que se chama indução. Indução eletromagnética, ok? Então, se eu tenho esse fio aqui energizado do lado desse outro aqui de baixo, haverá um processo de indução entre eles e, por mais que seja mínima, haverá uma indução de tensão aqui e aqui fará com que essa lâmpada ligue. É como no processo que ocorre nos transformadores de tensão. Nos transformadores de tensão, ocorre o seguinte caso. Vou apagar aqui para que vocês possam entender. Nós temos a rede de energia, que agora eu vou colocar aqui desse lado, para poder ter espaço para desenhar, e ao transformador. Nós vamos ter aqui uma coisa que se chama enrolamento primário. Um dos lados desse enrolamento você conecta no neutro, o outro lado você conecta na fase.
esse transformador de tensão, ele possui normalmente um núcleo de ferro. E aqui você possui um outro enrolamento, ok? E aqui você terá a saída. Vamos supor que na entrada você tem uma entrada de 220 volts e na saída você tenha 12 volts. O que ocorre? Eu vou apagar aqui no meio só para mostrar para vocês como que funciona. Aqui nós temos uma bobina, que nada mais é do que o fio enroladinho várias vezes e volta. Isso é uma bobina. Ele é representado dessa forma que está aqui. Então, nesse enrolamento aqui, que é chamado de primário, nós vamos conectar ele à tensão elétrica, ao neutro e à fase, e ele gerará uma indução. Essa indução gerará um campo magnético que induzirá uma energia desse lado de cá e fará com que nós tenhamos os 12 volts de acordo com a quantidade de voltas que tiver em cada um dos rolamentos primário e secundário, ok? Então, gente, o mesmo problema que algumas pessoas têm encontrado na questão das lâmpadas quando se utiliza um sistema de three-way, ou até mesmo quando ela não utiliza o three-way, mas está em sua residência e acontece isso, o problema é exatamente a indução entre um conector e outro. Se no transformador, com a bobina isolada da outra, porque aqui não tem conexão uma com a outra, a energia passa pelo ar, claro que utilizando das propriedades ferromagnéticas do metal, mas não há uma condução direta. Ela passa pelo ar para um outro enrolamento que vai te fornecer energia. O mesmo pode ocorrer com a nossa instalação elétrica de casa, não pode? Sim, e é de fato isso que acontece lá. Vou voltar para o desenho. No desenho, novamente, a gente tem aqui a fase e temos o neutro. Quando a gente vai conectar uma lâmpada, vou colocar aqui usando o vermelho agora, que também pode representar a fase, num sistema three-way, essa ligação vem aqui para o polo do meio do interruptor. Nós vamos aqui ter outros dois polos, outros dois contatos, e vamos ter um segundo interruptor em outra extremidade. Esses dois aqui se interligarão. E aqui nós vamos ter uma chave que virará para um lado ou para o outro, de acordo com a nossa necessidade no momento. Então entenda que essa setinha aqui, que está para um lado e para o outro, nada mais é do que a chave, o interruptor, o botão que você está apertando. Uma hora ele vai te levar para cá, outra hora ele vai te levar para cá, de acordo com o que você apertar nele, ok? E vamos prosseguir. Aqui nós temos, vou desenhar aqui de amarelo, nós temos uma lâmpada. Podem ser várias. Ela aqui é uma, mas você pode conectar várias em paralelo. E vai dar a mesma coisa, ok? Vamos apagar a segunda lâmpada para simplificar o desenho. Então, nós temos aqui uma lâmpada. E essa lâmpada será conectada aqui, nesse terminal do meio do sistema de three-way. E o outro lado da lâmpada nós vamos conectar ao neutro. Portanto, aquelas pessoas que acham o problema é porque você está conectando na fase, não é. Observe aqui que quem está sendo interrompida é a fase e não o neutro. O neutro está aqui. Esse é o neutro, ok? O azul é o neutro. Então, quem está sendo interrompido ali é a fase. Porém, o que vocês precisam observar é o seguinte: a energia ela está passando por aqui, a fase está passando por aqui e ela fatalmente vai estar ligada até um lado. Isso significa que nessa proximidade aqui entre os dois fios
vai gerar uma indução eletromagnética de forma semelhante ao que ocorre no transformador. Quando ele gera essa indução, esse lado do fio, mesmo estando desligado, fica energizado e faz com que a lâmpada, que seja sensível de LED, ela acenda. Então, não é um defeito na lâmpada, isso é apenas uma propriedade física, apenas isso, ok? E se eu inverter o botão? Se eu pegar esse primeiro daqui e ligar para baixo, ele vai ligar, a lâmpada está ligada. Mas se eu pegar esse daqui para desligar e botar para cima, o que vai acontecer? A mesma coisa, ela vai desligar, porém, dessa vez, esse daqui vai estar desligado e esse daqui é quem vai estar jogando a energia para cima pela proximidade, ou seja, indução. Ok, pessoal? Então, não é questão de cortar a fase no lugar do neutro. Não é isso, não é errado, não está errada a ligação. O que ocorre é que está ocorrendo um processo de indução eletromagnética. Ok, isso daqui eu fiz para exemplificar o caso no caso próprio que eu apresentei aqui, em que ocorre um sistema de three-way. Mas e se não for three-way, como muita gente falou? Mas na minha cozinha aconteceu, e na minha cozinha não é three-way. Ok? Então vamos apagar tudo para poder mostrar esse caso, como que seria. Ok. Nós temos agora uma residência normal, em que você vai ter aqui apenas um interruptor. Dessa forma que ele está aberto, ou seja, está desligado. Esse interruptor está cortando a fase, que é o certo. Ele vai conectar na lâmpada, que ficará ligada direta ao neutro. Como então ocorre esse processo de indução aí dentro, que as pessoas estão dizendo, já que aqui estaria interrompido? O que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte. Eu vou alterar aqui o desenho para que fique mais claro. Quando a gente tem esse interruptor, ele vai estar bem no início. Ele vai estar bem no início da cozinha, do quarto, seja onde for. E nós vamos ter um longo caminho por onde esse fio passa. Por onde esse fio aqui passa, ok? Esse condutor. Se esse condutor fosse sozinho até a lâmpada, esse tipo de problema não poderia acontecer. Porém, se dentro do mesmo eletroduto nós tivermos outros conectores e um deles for fase, que nem tenha nada a ver com a história, ele está passando direto, o que vai acontecer? Esse condutor de fase vai induzir uma tensão nesse outro que está desligado. E essa tensão mínima vai fazer com que a sua lâmpada fique com aquele brilho fraco. Por que que isso só ocorre com lâmpadas de LED ou até algumas fluorescentes? Eu vou explicar aqui agora. Lâmpadas antigas, incandescentes, elas possuíam um filamento que, para gerar luz, precisava aquecer. Então, para que você conseguisse ver algum brilho mínimo, ela tinha que ter uma tensão muito elevada, e essa baixa tensão que faz com que as lâmpadas de LED acendam não é capaz de fazer com que uma lâmpada incandescente brilhe. As lâmpadas fluorescentes elas possuem uma particularidade de ter um reator interno que é um circuito que faz com que aumente a tensão, porque ela trabalha em tensões elevadas, a própria lâmpada em si. Nesse caso, nós vamos ter aqui um capacitor dependendo da construção dessa lâmpada, que acumulará cargas dentro de si. Quando ele chega no nível máximo, o que ele faz? Ele faz ela acender. Como
logo a seguir ele descarrega, ela apaga. Então, por isso, existe alguns casos de lâmpadas fluorescentes em que elas ficam dando de vez em quando umas piscadas. Essa é a situação. Já o caso das lâmpadas de LED, elas, na verdade, são formadas por uma plataforma com vários LEDs aqui embaixo, que nada mais são do que diodos que emitem luz. Normalmente, a tensão para que um diodo emissor de luz, um LED, entre em operação é de 3 volts. Costuma variar de 2 a 5 volts, mas em média é com 3 volts. E eles ligados em série, ou seja, um após o outro, fará com que a tensão de alimentação some. Então, teríamos 3, mais 3, mais 3, mais 3. Nesse arranjo aqui, 3 vezes 4, teríamos necessários 12 volts para alimentá-lo. A construção interna da lâmpada vai fazer com que eles acendam corretamente sem se queimar, até mesmo para que elas possam operar corretamente tanto em 110, 127, quanto em 220 volts. Mas, por ser um dispositivo diferente, o LED ele acaba que consegue emitir um baixo brilho mesmo operando em baixas tensões. Então, por isso, esse efeito ocorre com as lâmpadas de LED. Isso poderia ser minimizado se os fabricantes internamente colocassem dispositivos que limitassem a margem de operação. Então, vamos dizer que eles colocassem uma estrutura eletrônica que avaliasse que, se for menor que 80 volts, ele não acenderá e nem brilhará. Porém, como é um custo a mais para eles, apenas por um brilho, eles não se preocupam com isso. Deixam responsabilidade para o usuário. Então, vamos voltar. Esse problema existe por 3 motivos. O primeiro, neutro interrompido. Ok? Então, se nós temos a fase aqui e o neutro aqui, se nós temos uma lâmpada aqui e nós colocarmos um interruptor aqui e ligarmos direto à fase, isso aqui pode dar esse problema, é muito provável. Então, aqui está errado. Ok? O que tem que fazer para isso daqui ficar correto? É simples. Você vem aqui, tira esse interruptor que está interrompendo o neutro, liga o neutro direto, interrompe a fase e coloca o interruptor na fase. Então, não vai ter o problema caso seja o problema de neutro interrompido, ok? Vamos para o caso 2. Neutro com tensão. Quando a gente vai medir a tensão da fase, ela tem que dar por volta de 127 volts nos lugares que são essa tensão ou por volta de 220 volts nos lugares que são essa tensão. O neutro, ele tem que dar 0 volts. Porém, em alguns casos em que não é feito o adequado aterramento do neutro no poste, ou esse aterramento está comprometido, acaba que esse neutro vai dar 2 volts, 5 volts, ou até mais, se for muito grave isso.
Então, essa tensão de fuga aqui, ela é capaz de gerar esse brilho que está se manifestando em algumas lâmpadas. Então, um dos problemas pode ser também o aterramento que o neutro deve ter, mas que pode estar com falha. Ok? Isso eu também explico naquele vídeo. E o terceiro é o que eu já expliquei antes. Quando há outro condutor circulando próximo ao condutor que leva até a lâmpada e essa proximidade gere uma indução eletromagnética nele, fazendo com que haja o brilho. Então são esses 3 motivos, pessoal. Não é questão de fase, tá bom? Para aqueles que têm dúvida. E aqueles que têm uma dúvida maior, é sempre bom contratar um engenheiro, um eletricista, alguém que mexa na área, que conheça para não dar problema. Ok, pessoal. Então, conforme eu mostrei nos diagramas, na explicação, nos desenhos, espero que vocês possam ter entendido. A questão que eu mostro no caso concreto que eu apresento no vídeo anterior é de indução eletromagnética de um fio para outro, né, num sistema three-way. Isso pode também ocorrer em lugares em que passa esse fio de retorno para a lâmpada e esse eletroduto, esse conduíte já está congestionado, já está com muitos fios. Então, vai também ocorrer a indução eletromagnética. Ela vai ocorrer sempre de uma fase para esse retorno, ok? Então, precisam se analisar 3 fatos. É a fase que está sendo interrompida. Se não for, mude, deixe de interromper o neutro e interrompa a fase, que provavelmente o problema parará. Segundo, pode ser uma fuga de tensão que esteja gerando algo diferente de 0 volts no neutro. Esse neutro pode não estar corretamente aterrado, então é necessário rever isso. E, em terceiro lugar, pode estar sendo uma indução eletromagnética para o fio de retorno que leva à lâmpada, como eu mostrei nos desenhos, e essa pequena tensão que ali é gerada, que é induzida, faz com que a lâmpada acenda. Isso pode ocorrer tanto em sistemas de three-way quanto em sistemas convencionais, num quarto, numa sala, numa cozinha. Algumas pessoas falam, eu troquei de lâmpada e deu certo, resolveu. O problema é na lâmpada. Não, gente, o problema não é a lâmpada. A lâmpada solta, desligada, em cima da mesa, ela acende? Não acende. Se não acende, o problema não é a lâmpada. Se você conecta ela no bocal e ela acende, o problema não é a lâmpada, o problema é a sua instalação elétrica. Então, a instalação elétrica precisa ser revista. Mas eu troquei e para mim resolveu o problema. Ótimo. Isso significa que a sua lâmpada, a nova que não dá o problema, que não manifesta, ela é menos sensível que aquela anterior. É a mesma coisa que se você tirar uma lâmpada de LED dessa que fica com essa luzinha e colocar uma lâmpada incandescente daquelas antigas que esquenta, daquelas de filamento, ela não vai brilhar também. A questão não é a lâmpada. Ela tem uma sensibilidade maior, e ter uma sensibilidade maior não significa que ela seja ruim. Então você pode fazer também um teste, se não quiser analisar a questão de se é o neutro ou a fase que está sendo interrompido, se há uma fuga no neutro ou se há uma indução, a sua possibilidade também é trocar lâmpadas de lugares na casa para ver se em alguma ela deixa de acender e se outra não acende ali. É uma possibilidade, mas não podemos esquecer que isso é tapar o sol com a peneira, não é resolver o problema. É apenas dar um jeitinho ali naquele momento, ok? Mas o que eu venho mostrar para você não é o que você tem ou não que fazer, porque isso daí cada um escolhe o que se faz em sua casa, em seu projeto. O que eu estou mostrando é qual é o problema e qual é a solução para o problema. Tá joia, pessoal? A solução para o problema eu mostrei no outro vídeo com a utilização dos capacitores. Tudo de bom? Um forte abraço e até mais aos nossos próximos vídeos aqui no canal. Não deixe de dar o seu joinha e não deixe de se inscrever no nosso canal.